Vamos lá. Alguém já apresentou para você o plano da salvação de Deus? Ah, Deus tem um plano de me salvar? Tem, Deus tem um plano para a sua salvação. É por isso que a Bíblia foi escrita, né? Para que você fosse salvo. A Bíblia é a mensagem de Deus, é o manual do fabricante, né? É o meio, a mensagem divina, como ela foi escrita, para que você fosse salvo. Então, essa questão de salvação, mas salvar de quê? Né? As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas vão dizer, mas eu sou uma pessoa tão boa e tudo, Deus vai me salvar de quê? Então, o maior drama da humanidade é a morte, né? Então, Deus quer salvar você da morte, da segunda morte, da morte espiritual, né? Então, no começo, no princípio, quando Deus criou os céus, a terra, o mar, criou Adão e Eva, foram o primeiro casal. Então, Deus estabeleceu uma lei, Deus estabeleceu regras, normas. Olha, de tudo que há no jardim do Éden vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque no dia que vocês comer delas vocês morrerão. E assim aconteceu. Adão e Eva foram tentados pelo diabo, né, em forma de serpente, e ali eles comeram, porque o diabo disse para eles que se eles comessem eles seriam igual a Deus. E eles, querendo ser igual a Deus, sabendo do bem e do mal, até então eles eram inocentes, pessoas que não tinham entendimento do bem e do mal, não conhecia, Deus tinha feito eles puros, né? E aí aconteceu isso, eles pecaram, né? A palavra certa é essa, é pecar, é o pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E aí, através de Adão e Eva, esse pecado passou de geração a geração, a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Então, é isso que Deus quer salvar você dessa natureza pecaminosa e no futuro levar você para a glória eterna, para o reino de Deus, para o reino eterno. Então na Bíblia está escrito, Romanos 3, 10, 12, não há um justo sequer, nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Aí tem Marcos 7, 21, diz, pois é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. Tudo isso que você vê de errado no mundo, de flagelo humano, de guerras, de adultérios, infidelidade, prostituições, tudo isso é fruto do pecado. A Bíblia explica isso bem direitinho. Aí você vai ter um tempo para você se aprofundar nesse assunto e você entender que o pecado é a raiz do mal humano na terra e Deus quer salvar você disso. Como consequência do pecado, vem aí, o salário do pecado é a morte. Então Deus, quando Adão e Eva pecou, disse agora a recompensa, né? O salário é a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ali no momento em que o homem pecou, Deus providenciou a sua salvação, dizendo para ele que nasceria um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás, que no caso seria Jesus Cristo. Milhares de anos depois, né? De Adão e Eva para Jesus, aí milhares de anos. Então, depois que você se aprofundar nesse assunto, você também vai entender. Então, o plano de Deus para resgatar o pecador está aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de uma forma maravilhosa, milagrosa, a descendência de Abraão, descendente de Adão, veio revelar-se Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele veio à terra, falou que iria morrer pelos nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitaria, provando a verdade divina, provando a sabedoria divina, a salvação divina que Deus traria para o ser humano. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Está aqui em Romanos 5, 8, né? Onde você vai encontrar o plano da salvação perfeitamente é na Bíblia, lendo, estudando, crendo, né? Mas a gente traz para você aqui um resumo, né? Então não há outro caminho. Infelizmente, às vezes as pessoas querem ser
pessoas filantrópicas que fazem caridades, isso e aquilo, achando que é pelas obras que se vai conseguir a salvação em Deus, que Deus vai, de uma forma arriscada, de uma forma assim, eu vou fazer boas obras e Deus vai ter misericórdia de mim e vai me salvar. Não, não é assim. Ele diz aqui, olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que o homem precisa fazer? Confessar Jesus como Salvador. Romanos 10 diz, porque se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, Deus-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E Efésios 2,8 vai falar, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não adianta você fazer nada, fazer caridade, fazer espiritualidade, orações para ser salvo. Esse não é o caminho. O caminho é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por Ele, por meio dEle. Então nele subsiste todas as coisas, a plenitude da divindade, a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Então, se você conhecer, passar a conhecer, querer conhecer, Deus disse que vai lhe libertar. Lhe libertar do quê? Do pecado. Vai trazer para você luz, vai trazer para você esperança, vai trazer para você um entendimento desse plano da salvação de Deus para a sua vida. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está em João 8,36 e 8,32. Então, é isso que você precisa fazer. Confessar ao Senhor, crer no seu nome, confessar e crer, tá bom? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque o entendimento é esse. As pessoas dizem, mas como eu vou saber a verdade se ninguém voltou, nenhum morto voltou para avisar como é lá do outro lado, se eu morrer, né, eu vou para o inferno? Não, Jesus voltou. Então a pessoa que morreu e voltou para nos avisar que realmente existia o outro lado, o paraíso, o inferno, foi Jesus. Então quando ele veio, ele cumpriu isso, essa questão da morte, ele morreu no nosso lugar na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, se fazendo pecado por nós, sendo o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Antigo Testamento em que as religiões judaicas sacrificavam um cordeiro, porque na primeira aliança, na primeira lei de Deus, Deus estabeleceu uma lei com o ser humano, com o povo judeu, de que quando a pessoa pecasse, ela sacrificaria um cordeiro pelo pecado, né? Então, esse sacrifício era lá na lei, tipificando o futuro, a vinda de Jesus Cristo, do Messias, o ungido, Cristo, o enviado de Deus para nos salvar. Então você vai entendendo isso dia após dia. Hoje aqui eu acredito que você entendeu um pouquinho. Eu sou pecador, preciso da salvação de Deus. Eu sou descendente de Abraão, de Adão, né? Nós viemos de Adão e Eva. E esse pecado dos nossos pais, dizendo assim, nossos ancestrais, ele passou até nós. E nós já nascemos com a culpa do pecado. Então nós já nascemos com a culpa do pecado, nós já nascemos pecadores e Deus ele quer nos salvar e nos fazer entender isso, essa salvação em Deus, que só é possível entender conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras. E aí você vai ter um entendimento, porque de lá de Adão para nós são milhares e milhares de anos. E quem preservou essa mensagem foram as religiões judaicas, cristãs, né? Para que a mensagem chegasse até mim e até você. Então você não pode, se você não for humilde para
se debruçar perante a Escritura e ver o que é que Deus tem para falar para você, você nunca vai ser salvo, porque você já coloca uma barreira, um impedimento para não crer. E aí a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, os escritos sagrados, examinar as Escrituras, porque nela tem, porque cuidaste ter nela a salvação, a vida eterna, elas que testificam de Jesus. Então, para que você seja salvo, para que você tenha a certeza da salvação, você vai ter que mergulhar na Escritura e entender tudo isso que a gente falou. Então, tudo isso que eu falei está lá escrito na Bíblia. O homem pecou, se afastou de Deus, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No princípio, quando Deus criou, era tudo perfeito, Adão e Eva no paraíso, era realmente isso mesmo, um paraíso maravilhoso, lindo, perfeito, e que esse paraíso ele existe lá no céu, que é a Nova Jerusalém, a cidade nova que Deus preparou para nós. Então lá haverá a vida eterna, continuando aquele plano de Deus que para a humanidade que seria o plano primeiro. Só que às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus deixou que o homem pecasse? Deus não queria criar um robô, né, um fantoche. Então ele criou um ser responsável pelos seus atos e que viveriam pelos seus atos e que responderia pelos seus atos também, né? Então, quando Adão e Eva pecou, eles não morreram logo no mesmo momento. Eles vieram morrer muitos anos depois. Mas eles ali perderam aquela eternidade. Então eles já deixaram de ser eternos. Naquele momento eles não morriam, eles eram eternos, né? Quando Deus falou para eles que se eles pecassem eles morreriam, aí eles, tentados pela serpente, pelo Satanás, eles foram lá e comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore que tinha no jardim. E essa árvore fez com que esse conhecimento do bem e do mal fez separação entre eles e Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ali prometeu que uma pessoa esmagaria a cabeça da serpente, que seria Jesus Cristo, anos e anos depois. Então é isso que você tem que entender. O plano de Deus para a sua salvação. Aí eu espero que Deus leve você a esse conhecimento e que você venha a ser salvo, a crer em Deus, a confessar. Confesse aí, o Senhor Jesus, eu creio. Você confessar, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a pessoa que crê em Jesus, que ela confessa, eu creio em Jesus, eu quero que os meus amigos, as minhas pessoas amadas sejam salvos também, entendeu? Então aí depois que você sentir que está salvo, que você confessou, que creu, você primeiro tem que ler a Bíblia, tem que ouvir as pregações, tem que ouvir o plano da salvação para poder você entender. Tá bom? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.